sustentabilidade, que são coisas, digamos assim, que fazem parte da cartilha de ABC desse tema. Eu diria que nós vivemos isso, mais eu e o pessoal da minha geração, mais o Jorge, que é um menino precoce dentro do INPA, deve ter acompanhado, no auge da constituição desses conceitos. Porque nos anos 70 eu saio da universidade em 75, em 79 eu já sou professora universitária e participei intensamente dos colóquios, dos diálogos, dos simpósios que relacionavam essas noções nesse momento pré-paradigmático. Esses conceitos ainda são noções, não é? E que se desenvolveu num calor, vamos dizer assim, de democratização do Brasil e no calor de muitas utopias políticas de democratização da sociedade. Então, o conceito de ecodesenvolvimento aparece primeiro, não é? Mas depois o consenso do debate traz à tona uma noção que vai se consagrar factualmente, não é? Se consagrar factualmente significa que ela vai ser compreendida por todos. E cada um vai dar um pouco de si nessa memória coletiva da relação entre o ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável, né? Numa abordagem mais sociológica, que é meu campo de conhecimento, eu diria que essas duas noções que foram transformadas em conceitos são variações da mesma teia de significados, né? Variações da mesma teia de significados, mas têm importantes diferenças de sentido. Eu vou abstrair de debater aqui o sentido político e ideológico, que separa essas duas noções, mas lembro ao Jorge uma coisa muito interessante, que eu assisti um debate memorável em que a Muriel Saragus, que naquele momento era do INPA, mas também era uma importante ativista ambiental, entra num duelo verbal com o Falcão Vasconcelos e com outras pessoas da minha área de humanidades por conta dessa diferença entre ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável e ecossocialismo. Mesmo que o ecodesenvolvimento tenha aparecido na década de 70 e desenvolvimento sustentável na década de 80, eu mantenho na mesma teia de significado essas duas noções, né? O consenso informado em torno disso é que o primeiro está relacionado a um processo de desenvolvimento econômico baseado na preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, e o segundo, que também está nesse espectro, né? Eu diria, fazem parte da mesma esfera, mas que agrega um debate fundamental com a sociedade em torno de uma sociedade justa, harmônica, participativa e sustentável. Então, eu diria que eles fazem parte do mesmo ambiente intelectual, que são resultado do confronto de enfoques teóricos entre o desenvolvimento de qualquer modo e o desenvolvimento com preocupações de melhor uso dos recursos ambientais. Eu não preciso ilustrar para vocês, mas nós acabamos de ver, da maior potência do mundo, o exercício da governabilidade voltada para um tipo de desenvolvimento, a qualquer custo, e uma reação enorme da sociedade civil, que gerou agora a contrapartida do governo que foi eleito nos Estados Unidos, de não encarar o desenvolvimento de qualquer forma. É como se eles tivessem perdido 10 anos de vamos dizer assim, de corrida científica, tecnológica, econômica. Aqui são só registros de autoria, porque no nosso métier acadêmico nós não podemos dizer que essas coisas surgiram do nada. Não foi um engenheiro de Tambaqui que inventou isso, não é? Foi o Maurice Strong, né, que não só disseminou, como cunhou esse termo em 74, e o outro termo
é proveniente da contribuição do Inácio Sachs. Eu estou aqui, não posso compartilhar agora, mas logo no nosso diálogo, eu vou mostrar para vocês duas obras que também estão dialogando conosco nessa apresentação, que é a obra do Ulrich Beck, La Société du Risque, não é? E uma obra do Chalmers, né, sobre a contribuição da ciência nesse momento. E as questões fundamentais que foram acrescidas a esse debate são as econômicas, as culturais, as sociais, as éticas, as noções de gestão participativa. O conceito de ecossocialismo já tem uma outra conotação, mas ele está presente no nosso diálogo. Ele está presente no nosso diálogo diretamente do ponto de vista epistêmico da origem do conceito, e ele está presente no nosso diálogo sem ser direto, mas através de projetos, através de pessoas, através de agentes científicos, através de sujeitos que defendem essa perspectiva no seu desenvolvimento da pesquisa ou na sua intervenção da sociedade. Eu diria que é uma abordagem teórica e ideológica simultânea, não é? Que conjuga elementos do socialismo com a ecologia, com a política verde e até com a concepção de globalização a partir de uma determinada e sofisticada utopia ecológica, não é? E a sustentabilidade, que está no título do tema que me deram, que é uma categoria associada ao desenvolvimento sustentável, também ao ecodesenvolvimento, também ao ecossocialismo, e o princípio mais global é aquele que, batidamente, nós já sabemos, é a preservação do planeta e o atendimento das necessidades humanas, não é? Com o famoso tripé, que alguns desdobraram depois, mas o tripé inicial é esse, é econômico, social, ambiental. Na própria história das ciências da sustentabilidade, na própria história das ciências ambientais, nós vimos diferentes modulações de como esse tripé se apresenta. Ora, o econômico é associado aos direitos, ora, o social é associado ao econômico e ao cultural, e depois aos direitos, e ora, o ambiental, o social e o econômico colidem entre si, não é? numa mesma, vamos dizer assim, numa mesma concretude histórica. A relação entre ciência e sustentabilidade digamos assim, é motivo de grandes debates, e eu diria que é motivo também de muitas divergências, não é? Mas uma coisa é importante assinalar: todos os grandes grupos de desenvolvimento científico e tecnológico que dialogam com a ciência, que discutem com a ciência, que impõem ou tentam compor uma certa dominância paradigmática de desenvolvimento científico, não acreditam na neutralidade da ciência. Isso aí já foi, de certa forma, é como se a pessoa acreditasse em Papai Noel. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve o discernimento de que não havia possibilidade de a ciência se manter como uma das prioridades sociais e da importância social, se não fosse essa sociedade tivesse um acolhimento da ciência combinada com valores democráticos, da justiça social e do respeito ecológico. Essas coisas estão cada vez mais juntas. Aquilo que era uma ideia difusa ou simplesmente uma estratégia de governabilidade, ela foi se constituindo dentro dos hábitos científicos e dentro do ethos da comunidade científica. Hoje é muito raro qualquer campo do conhecimento, não defender uma sociedade sustentável com valores democráticos, de justiça social e de respeito ecológico. Mas, ao mesmo tempo, a intervenção humana nos faz
não duvidar desse princípio, mas duvidar da sua institucionalidade e execuibilidade. Porque nós compreendemos que, em nível de ciência política, que os sujeitos humanos eles não pensam da mesma forma e eles têm diferentes tempos e diferentes entendimentos acerca daquilo que a ciência trabalha. É como se 70 anos nos separassem dessas ideias, não é? Para que as pessoas pudessem ver generalizadas e vulgarizadas princípios e modos de intervenção científica sobre esse ou aquele assunto. Eu nem preciso ilustrar, porque a pandemia está aí, e tem pessoa que não acredita na pandemia, enfim. Então, em nível de ciência política, em nível de economia política, nós já estamos vendo que a relação entre ciência e sustentabilidade é uma relação tensa, porque a ciência não é neutra. Porque os grandes aportes de conhecimento ao desenvolvimento humano, em qualquer domínio da área da compreensão e da explicação científica, concorrem também com o pensamento científico, alguns tentando impedi-lo e outros querendo impulsioná-lo. Eu queria fazer uma retrospectiva, eu acho que alguns de vocês já viram esses mapas, isso é uma cartografia do século XVII e do século XVIII, eu acho que tem uma aqui que é até do século XVI, onde essa preocupação com a expansão do uso dos recursos para gerar riqueza e bem-estar já estava posta. É assim que eu leio o encontro do Oriente e do Ocidente. É assim que eu leio o encontro da América com a Europa. É assim que eu leio o encontro do Novo e do Velho Mundo. Ou seja, uma preocupação com o poder de sustentação dos impérios, com o poder de sustentação dos regimes, no caso o absolutismo, com o poder de sustentação das linhagens, no caso a distribuição da nobreza pelo mundo antigo e pelos continentes já conhecidos, no caso especialmente a Ásia e a Europa. E aqui vocês veem nessa cartografia, muito antiga e muito bonita, uma representação do que hoje é o Brasil, uma faixa aqui, na beira do litoral, e aqui na linha equinocial vocês estão vendo o Rio Amazonas, o grande rio, da forma que ele era representado, não é? Ou seja, a cadeia produtiva das grandes navegações cria uma imaginação científica acerca de uma geografia que ainda era embasada em especulação, mas ela era muito clara e serviu à ciência do seu tempo. Não é? Esse também aqui é um mapa, eu estou dizendo que é de 1600, olha, 1594, ou seja, do século XVI, e de 1596, onde aqui você já vê a extensão do Grande Rio e as representações da ciência daquela época, em termos de recursos humanos, de gentes, de animais e de potenciais riquezas. Aqui está na faixa da Amazônia da Guiana, e, de novo, vocês estão vendo a calha do Grande Rio, né? Essa criatura, o Sir Walter Raleigh, ele tem uma estátua bem em frente do Palácio de Buckingham, hoje, né? Numa reverência principal a esse homem que foi um grande explorador dos mares, que foi um grande explorador dos novos continentes, e que deixou uma passagem, né, catastrófica aqui pela Amazônia, não é o caso de falar sobre isso agora. Esse segundo mapa já está falando de algumas expedições que também se preocuparam com o mesmo propósito, ou seja, cada expedição dessa gerava um relatório Brundtland, como a gente viu. Cada viagem dessa gerava um conjunto de financiamentos da Academia Real de Ciência. Cada viagem dessa provocava um conjunto de especulações, e olha só, Alcebiades, onde
pessoas da academia científica convidavam os lordes, convidavam as pessoas de posse para ouvir os cientistas, para, de alguma forma, serem contaminadas por essas ideias inovadoras da ciência e para fomentar a ciência. Né? Então, isso é importante. Aqui em amarelo, vocês verem essa área percorrida na expedição do Alonso Mercadilho, todas essas expedições financiadas. Né? Então, aqui está o resultado. Entre o século XVI e XVII, 22 expedições foram realizadas entre os anos de 1499 e 1570. E o resultado e os relatos dessas expedições, geralmente sob a liderança da Europa e no auge da briga, digamos assim, da disputa pela corrida marítima, pelas grandes descobertas, os registros é de que aqui existiam grandes áreas povoadas, principalmente nas regiões de várzea da calha do Rio Amazonas. Há quem duvide disso. Eu já mantive interlocução com alguns empresários que eles sempre duvidavam disso. Aí, no fundo, a maioria deles não era daqui e duvidava que essa margem toda, que essas margens todas dos biomas, não é, das várzeas, fosse ocupado por tanta gente. Né? Demografia histórica faz cálculo de 6 a 10 milhões. E esses relatos foram feitos e foram registrados. Eu trouxe alguns fragmentos dessa pequena parte. Aqui é um trajeto mais conhecido do Pizarro e do Francisco Orellana. Vocês estão vendo a volta que eles dão de Quito até, não é? Aqui em cima, e a ida e a volta que eles dão. E os registros que ficaram dessas expedições. Eu faço referência ao Acunha, ao Carvajal, não é? Mas aos próprios relatos que hoje não tem fontes que apresentam esses documentos antigos. Eu tirei 3 fragmentos que vocês podem acompanhar na tela comigo. Os domínios de Apari eram próximos a regiões onde hoje o Brasil faz fronteira com a Colômbia, ou seja, no Alto Solimões, e se estendiam até a junção do rio Içá com os Solimões. Quem conhece o interior sabe exatamente onde é essa junção, principalmente quando a gente desce de Benjamin Constant e vai para Santo Antônio do Içá, onde tem um trecho que você vê esse braço do Içá, que esse lado é Brasil, do outro lado é Colômbia, cheio hoje, de terras indígenas. A província de Faro localizava-se na região que hoje corresponde aos municípios de Tefé e Quari. O Isomágua localizava-se a partir de Quari até quase o rio Purus. Os Paguana localizavam-se na margem direita do Amazonas, passando pela região de Codajás, acima da Foz do Purus. Os Picota, da margem esquerda do rio Urubu até Parintins. Essa fonte remete a Carvajal, são de 2 historiadores formados na Universidade do Amazonas, mas a tese é: grandes povoados nativos nas margens do rio Amazonas significam que nós tínhamos uma sustentabilidade enorme para a manutenção dessa população grande à margem dos rios. E a localização desses povos, de acordo com os registros dos Carvajal, eu acabei de ler, mas vocês estão vendo aqui os Omáguas, vocês estão vendo aqui os Paguanas, vocês estão vendo aqui os Tapajóis, ou seja, vocês estão vendo a distribuição de grandes cacicados, e eu diria até, por que não, de grandes civilizações, considerando inclusive a Marajoara, que se distribuíam por aqui, e bem aqui onde hoje está a centralidade de Manaus. De novo, fragmentos desses relatos. Aquelas populações tinham uma significativa produção agrícola. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque o INPA tem um acúmulo de uma inteligência
biológica sobre as várzeas da Amazônia há mais de 40 anos, em contribuição com o Instituto Max Planck. Isso tem registros, publicações em alemão e inglês, e a FAPEAN, na época da Olívia, fez uma publicação em português, não é? Com pessoas que a gente gosta muito, com o doutor Jung, e que, de alguma forma, são testemunhos vivos desses acordos, desses protocolos e dessas pesquisas. Só os tolos dizem que nós não temos uma inteligência sobre as várzeas. Quem não tem são eles, né, os tolos. Mas, olha, mesmo a história já tinha. Aquelas populações tinham uma significativa produção agrícola, domesticavam animais silvestres, produziam algodão de alta qualidade, tinham a indústria de cerâmica bem desenvolvida, confeccionavam instrumentos de fibras e produziam bebidas de alta qualidade. Então, essas populações indígenas que nós conhecemos hoje são populações empobrecidas, mas elas não eram empobrecidas aqui. Havia uma harmonia entre biomas, ecossistemas e intervenção humana que nós perdemos em algum ponto da nossa história. Vocês sabem muito bem como, não preciso aqui detalhar. Aqui já, o trajeto percorrido pela expedição de Ursu e Lope da Guirre, em 1560, 1561, faz de novo esse trajeto e também indica registros desse momento. Peguei esse fragmento. Encontrou-se neste povoado uma adega desse vinho, como que não pouco se alegraram os nossos companheiros. Achou-se também muito boa roupa de algodão. Ou seja, alguns anos de diferença entre as expedições, mas as mesmas expedições registravam intervenções humanas no bioma e nos ecossistemas que não eram só de coleta, eram de produção, não é? E isso é importante, porque dizem que as pessoas aqui não sabem produzir. Havia nessa aldeia um adoratório, dentro do qual estavam penduradas muitas divisas de armas de guerra, e por cima de todas, 2 mitras, muito bem feitas, como as dos bispos. Eram tecidas não sabemos de quê, pois não eram lã de algodão e tinha muitas cores. Estou falando um pouco dos artefatos culturais que fizeram com que essas pessoas achassem que nem todos eram tão primitivos como alguns brasileiros acham de nós agora. Havia grande quantidade de comida, tanto tartarugas nos currais e tanques, como muita carne, peixes e biscoitos. Tudo em tal abundância que daria para sustentar um batalhão de 1000 homens durante um ano. Né? Eu acho que, se a gente fosse dizer isso hoje para os nossos jovens que visitam o interior, ou as áreas onde as populações originárias pré-colombianas foram confinadas, eles vão pensar que isso é mentira. Né? E isso é muito importante como documentação daquilo que nós podemos ser ainda. Aqui tem uma ilustração, uma aquarela do Requena e do Herrera, já no século XVIII. Veja o tamanho dessa canoa no Alto Amazonas. Vejam os artefatos que os índios estão usando. Né? Vejam, de algum modo, o conhecimento que eles tinham das madeiras. Olha só, a fabricação do torcimento, né? Da estrutura desse barco. O INPA fez uma pesquisa com o francês que nós trouxemos em 2006 até 2008, doutor Olivier Meunier. Ele fez uma pesquisa dos 9 tipos de barcos que os Mura produziam agora e que produziam naquela época. Esse relatório está dentro do INPA, não é? Quem sabe um dia ele não pode ser publicado. E quando eu vi essa gravura, eu me lembrei do relatório do INPA. E aqui os mapas da expansão portuguesa a partir do século XVII, eu também não vou entrar nessa seara, a história é sobejamente conhecida, todo o processo de fortificação, né, da expansão
portuguesa, no primeiro momento junto com os espanhóis, depois num rompimento com os espanhóis. Na base da lâmina tem todos os tratados, desde o Tratado de Tordesilhas ao de Madrid, por último, o Tratado de Badajoz, né? E vocês vão vendo como nós temos mais ou menos a mesma geografia e nós temos mais ou menos a mesma configuração territorial. Os fortes que foram construídos são, se eu não me engano, são 12 aqui nesse mapa, e quase todos dentro da área da Grande Amazônia, como vocês estão vendo, não é? Até uma outra gravura do mesmo Rugendas, e agora do Johann Moritz, né? Tratando sobre o trabalho desse pintor, né? Onde ele já registra o aldeamento dos missionários, né? E aqui foram 13, como é que a gente chama? Congregações hoje missionárias que disputaram, junto com a coroa e com as armas, o poder de intervenção sobre as populações locais. Mais mapas, e aí a gente volta para o nosso tema. Em se referindo à sustentabilidade e à presença da ciência, eu retirei do Jornal da Ciência da SBPC uma entrevista do professor Enio Candotti, de 3 de 11 de 2014. Ele diz assim, a Amazônia é um grande laboratório natural à espera de ideias e ideais. Ele faz um trocadilho entre ideias e ideais. E aí, mesmo do ponto de vista da ciência pura, como o Enio tem uma leitura sofisticada e fina da articulação entre processo científico e tecnológico e desenvolvimento sustentável, como vocês vão ver. Ele diz, a Amazônia é um grande laboratório de grandes dimensões para o estudo das águas, do movimento das águas na superfície, na atmosfera, os rios voadores, né? E os aquíferos do subsolo, que se estima sejam maiores do que o aquífero Guarani. Só aqui nós já teríamos, o Jorge dessa área, uma cadeia enorme de empregos de cientistas e de transferência de tecnologia para melhor conhecimento e manejo dessa gigantesca hidrografia. Só dentro do nosso estado nós temos mais de 1.000 rios. Nós temos a calha conhecida, grande, e nós temos vários tributários cujos nomes, se a gente vê no mapa das águas, a maioria de nós não conhece sequer 1/3 do que nós temos. E ele continua, um tanque para estudo da dinâmica fluvial poderia ser construído para esses estudos semelhante ao tanque oceânico do COP do UFRJ, ou seja, o tanque oceânico que permitiu a modelagem de inúmeras tecnologias para a cadeia produtiva do petróleo no Rio de Janeiro e para outras e outras, né, prospecções da engenharia, do conhecimento das águas, enfim, da pesca marítima. Permitiria modelar a dinâmica das águas e o formato das... Imagina, eu me lembro quando estive na secretaria, quando saiu a lei que ia ter que adaptar os barcos de madeira com o mesmo formato da engenharia naval portuguesa do século XVIII e do século XIX, né, do século XVII, do século XVIII e do século XIX, para ter uma base de metal. Foi a maior confusão, foi o maior escândalo. O FHC conseguiu prorrogar mais tempo antes, mas aí já venceu o tempo e tinha que ser implantado. O Brasil não tinha dinheiro para implantar isso em outros estados e o Amazonas também não tinha dinheiro para implantar isso aqui, né? Cada base dessa saía em torno de mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão, às vezes um barco de médio porte, 2 milhões. Quem vai financiar isso? O Banco da Amazônia? Não. O Banco da Amazônia não corre risco. Ele prefere financiar as farmácias aqui da Estrada da Ponta Negra, onde eu moro. Sei por que diabo, tem um bocado de farmácias que são financiadas pelo Banco da Amazônia.
Mas isso é para vocês, empresários, que são muito racionais, discutirem, não é para mim. A Amazônia é também um laboratório para o estudo das formas de exploração da energia, tanto a de origem solar, da biomassa, ou da energia que tem origem no lento movimento de uma grande quantidade de água em sucessivas cheias e vazantes. Do ponto de vista do conhecimento científico, nós não conseguimos dar conta desse lento movimento sequer para fazer portos nos 62 municípios que nós temos. Eu me lembro que teve um senador que se meteu a fazer portos, quase foi trucidado pela essa elite política reacionária e ignorante. Enfim, um laboratório para estudo das formas de exploração de energia. Aquela que o senso comum já consagra, já sabe que é possível, a solar e da biomassa, ou aquela que tem origem no lento movimento de uma grande quantidade de água em sucessivas cheias e vazantes, como é feito em outros países, como é feito no Canadá, por exemplo. Quem entra no Saint Laurent ou no St. Lawrence, a gente vê, parece que a gente está nos Solimões, de tão largo e de tão volumoso que ele é, mas é menor e tem menos água. A gente fica pensando, será que um dia a sustentabilidade do desenvolvimento da Amazônia vai permitir que ela seja habitada dessa forma, nas margens, como é o Canadá, como no Canadá se habita, enfim. A Amazônia é um imenso campo de estudos. Olha, a área do Alcebiades. Campo de estudo, se a legislação permitir, na área de microbiologia, toxinas, fungos, fotossíntese, que tem múltiplas funções e aplicações. O mesmo pode-se dizer dos peixes, da vida aquática, bem como dos polinizadores, pólen, resinas, folhas, tubérculos comestíveis. Tem alguns institutos que apreendem parte dessa riqueza de agenda científica. Tem outros que ficam na periferia dessa agenda. Estava falando com a Iris sobre a rede Bionorte, com certeza tem muito a dialogar com esse tema da forma como está sendo articulado aqui. E já existem institutos dedicados a essas questões, o INPE em Manaus, o Museu Guedes em Belém. Nenhum deles, no entanto, conta com um grande banco de sementes e micro-organismos, com áreas refrigeradas semelhante à do Kew Garden, de Londres, um banco de sementes que interessa a todos os países da bacia amazônica. Eu me lembro que, em algum tempo da minha vida, eu fui antenne da África, quando eu morava fora daqui, e me convidaram, quando eu voltar para cá, por conta do trabalho da Unesco, para visitar Cayena e o lançamento do satélite que ia lá na colina de Gurro. E eu nunca tinha visto a qualidade do herbário daquele como tem em Cayenne. Aí eu fiquei pensando, já pensou se a UFAM faz um herbário desse lá no campus? O que será que impediu o nosso país, sendo dono da maior parte da Amazônia, de fazer isso? Tem outras questões que eu não vou entrar aqui, vi isso na Unesco, questão da escolha do Instituto ILEA e a transferência desse recurso para outra área na Índia, mas eu fiquei me lembrando, quando ele falou isso, do herbário que eu vi em Cayena, esse banco de sementes que ele está reclamando aqui. A Amazônia é um laboratório privilegiado para o estudo das telecomunicações. Em inúmeros ambientes úmidos, da engenharia de portos e logística, e das eclusas do transporte fluvial. Você vai na fronteira da França com a Espanha, aqueles filetes d'água sazonais, eles não param de funcionar e as eclusas funcionam. Elas permitem que as pessoas não fiquem paradas no meio do caminho.
como ficam as balsas e os motores regionais aqui. Um campo de provas para a hidroaviação, com milhares de quilômetros de pistas de aterrissagem, útil para o transporte rápido de médicos, acidentados, professores e estudantes entre as vilas e comunidades ribeirinhas. Ou seja, isso é um cientista da área de física, um professor que passou a vida inteira e se aposentou ensinando física, e ele tem esses insights, não é, sobre o uso e aplicação da ciência na sustentabilidade e no desenvolvimento local da nossa região. As cidades e povoados da Amazônia, com as dificuldades de prover o seu abastecimento de água, alimentos e transporte e energia, revelam um laboratório de desafios socioambientais de grande porte. Eu fui falar isso outro dia lá no Centro de Ciências do Desenvolvimento Sustentável, numa disciplina que eu fui substituir um professor 1 ano e meio atrás, eu quase apanho. Eu digo, a função de vocês também seria essa: prospectar, inventariar, registrar e tentar responder a esses desafios com desenho da imaginação científica, seja exercitando a lógica da criação, seja exercitando a lógica da institucionalidade, de seguir os campos disciplinares propriamente dito. Olha só em relação às cidades e povoados. Nele, a arquitetura teria oportunidade de desenhar moradias, pensar a organização dos espaços em função dos rios e meandros, das enchentes vazantes, dos desafios do saneamento em áreas de floresta inundada. A cartografia poderia desenhar um novo ordenamento social e territorial. Nós sabemos que essa cartografia já está em germe, né? Esse desenho já tem várias áreas que foram cobertas, para não dizer todas, porque dizer todas tem a ver com o sentido político dessa própria cartografia e que talvez não fosse muito bem compreendido. A Amazônia é também um grande laboratório de culturas milenares, que devem ser melhor estudadas e entendidas em seu passado e presente. Culturas que preservaram cultivares e encontraram modos de sobreviver, de fabricar utensílios, de construir casas, de plantar, de se alimentar, de cuidar da saúde. Culturas milenares que chegaram até os nossos dias, vivendo na grande floresta. E vamos ser francos, chegaram muito mal, né? Com um déficit demográfico enorme em relação aos primeiros registros, atravessados por várias frentes de desenvolvimento predatório, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas desde o XIX, do século XIX, convivendo com as populações que ficaram das grandes levas de exploração da borracha, né? Essas populações que hoje estão nos municípios foram interiorizadas pela cadeia produtiva do extrativismo e vivendo mal. As que vivem menos mal é por conta da proteção dos seus territórios. Mesmo assim, vivem com muitos limites físicos, políticos, sanitários, econômicos e institucionais também. Nesse mesmo ano, um empresário, que é conhecido de todos, o Jaime Ben-Simol, faz uma palestra porque recebe o prêmio de empresário do ano na Panamazônia, né? E ele começa a palestra dele, eu só peguei os registros do início, alguns pontos soltos, mas depois saiu publicado numa entrevista que a crítica fez. Ele diz assim: nós temos orçamentos bilionários, a arrecadação do Amazonas é de $2.000 per capita, prestem bem atenção, é valor equivalente à arrecadação da Califórnia, um dos estados mais ricos dos Estados Unidos da América. Isso me causou um choque, como eu causei um choque na UFRJ,
porque parte dessa palestra nós discutimos na aula inaugural da pós-graduação da Geografia e da História, e estava lá o José Ribamar Bessa Freire, com seu caderninho de notas, o babado está aqui para ti, aquele do cotoco. Ele ficou doente com essa assertiva do Jaime. Eu digo, olha, eu não acredito que ele vá mentir numa conferência onde ele está sendo premiado, né? Mas ele ficou indignado com a concentração de renda. Mas mais do que indignado com a concentração de renda, é saber que essa é a arrecadação de um dos estados mais ricos da América do Norte. É a arrecadação nossa aqui, né? Não sei se o Serafim está aí, mas caberia um debate sobre isso. Viu, o Alcebiades? Poderia convidar o Jaime para ter um encontro conosco aqui, só sobre isso aqui. Há muito o que fazer nos setores econômicos. Aí ele vem na mineração, óleo de gás, potencial de potássio, calcário, ouro e ferro. Digamos que isso é uma agenda minero-metalúrgica que nós já conhecemos e que, de alguma forma, é o Pará que explora mais. Mas aqui tem outros potenciais. Indústria naval, na piscicultura, essências, fragrâncias, na biogenética para a produção de fármacos e fitoterápicos. Nas culturas como pimenta, cupuaçu, abacaxi, mamão, apropriadas ao nosso clima e ecossistema. Ele falando isso, eu me lembrava que eu estudei o Diretório Pombalino no começo, na transição do século, até a metade do século XVIII, do século XVII para o século XVIII, até a metade. Todas essas culturas que o nosso caboclo planta nas praias eram especificadas e registradas no boletim, nos relatórios que os gestores coloniais regionais faziam. Elas foram introduzidas naquela época, sem internet, sem INPA, sem o FAM, sem o EA, né? Pela ação do Estado e pela ação das armas. Precisamos com urgência, olha como bate com algumas coisas que o Enio fala, portos modernos de cargas e passageiros, desabrochar o potencial de transporte da região. A afinada Berta Becker trouxe várias vezes inúmeros gestores federais para o debate sobre a logística e sobre esse assunto específico dos portos. Não apareceu, digamos assim, nenhum interesse, né? Não apareceu nenhum Banco da Amazônia que financia farmácia para se apropriar dessas ideias. Oportunidade na indústria de call centers, de teleserviços, que empregam no Brasil mais de 1 milhão de pessoas em telemarketing. É claro que isso pode ser atualizado, porque isso é de 2014. Pesquisa de mercado, serviços de cobrança, empresário é óbvio, né? A Bemol deve usar. Monitoramento remoto de segurança. Aliás, isso começou a ser feito e, de alguma forma, parou. Alguma coisa paralisou essa diversificação de organização produtiva. A distância amazônica pode ser superada a baixo custo com tecnologias atuais. Eu não tenho a menor dúvida disso. Talvez pessoas que não se deslocam com frequência para ver soluções em grandes rios, como na China, no Canadá, como na Rússia, né? Talvez desconheçam os potenciais que são possibilitados pela nossa condição geográfica. Então, ela não é um peso, ela não é o fim do mundo, ela não é um castigo, ela é uma bênção, só que as pessoas são hereges e não acreditam nessa bênção. A questão de agregar o valor à natureza. Se exibir os recursos da natureza, em que museus que façam justiça nas áreas de ciências sociais e de cultura indígena. Eu me lembro a primeira vez que eu fui no Museu de Antropologia de Oxford. Eu nunca vi representações da Amazônia
tal qual como nos livros de 1500, 1600, 1700, como eu vi nessas coleções. Foi lá que, pela primeira vez, eu vi um processo de redução do crânio que os jíbaros faziam, penduravam no couro humano e ficava aquela cabeça que era um colar, que era, de certa forma, um amuleto, um símbolo de grande poder. Pois eu vi nesse museu. Quando eu olhei a configuração do mapa, aonde estavam essas povoações e essas sociedades, meu Deus do céu, é no coração do estado do Amazonas. Nas áreas do Pará também, do que hoje seria o Pará. Nós não temos um museu desse porte. Precisamos de um jardim botânico, aquário, orquidário. Me lembro que tinha um senhor no INPA, não sei se já aposentou, um pesquisador, que era um sonhador. O sonho dele era ter um borboletário com todas as borboletas da Amazônia. E ele já tinha a ideia pronta na cabeça de quantas pessoas viriam ver, os aficionados dessa área do mundo inteiro, a circulação de cientistas dessa área, de como o turismo científico seria enriquecido nessa área. Parques ecológicos, com teleféricos para visualização da vegetação e dos animais nas copas das árvores. Toda vez que o Enio vai lá no campus, que entra naquele... Hoje não, que a estrada está melhor, mas aquele horror, aquela estrada, ele disse, eu me sinto, eu fecho meu olho, pensando num teleférico que entre aqui, na saída do campus, e chegue até o campus central, porque dali são 4 a 5 quilômetros que nós iríamos percorrer de teleférico, numa visão belíssima, e ele ainda brinca, dá para sustentar esse campus inteirinho. Atrair eventos nacionais e internacionais de pesca, remo, canoagem, motonáutica, esqui aquático, ciclismo, ralis e corridas de off-road, triatlon, rapel, tirolesa, safaris, fotógrafos de animais, pássaros, de flores, plantas, etc. e tal. Essa forma de agregar valor, né, das competências amplamente estudadas, né, vendo Dona Iris ali, só me lembrava de várias coisas que essas pessoas já estudaram, né? O Jardim Botânico de Singapura é o sonho de consumo dele, trópico úmido como nós. É o mais sofisticado e espetacular que eu conheço, diz ele. Um investimento de 800 milhões, capaz de atrair turistas e de obrigá-los a estender em pelo menos um dia de visita a esse país. Veja só. Quem sabe se aqui seria um bom uso para aquele dinheiro que está preso, que o pessoal está brigando no fundo de informática, né? Fazer um investimento desse na Amazônia. Se tivéssemos políticos mais esclarecidos, empresários mais esclarecidos e uma sociedade científica menos isolada do que nós temos hoje, né? Diversificação e liberdade seria o tema, né, em que ele vê essa relação entre processo de desenvolvimento científico e tecnológico e o desenvolvimento sustentável. Essas indústrias podem, em 1 ou 2 décadas, 20 anos é o plano, diversificar a base econômica e dar novo e sustentável, novo ímpeto ao nosso crescimento, livre das atuais dependências da União, em harmonia com as nossas verdadeiras vocações. Ou seja, nós teríamos que desenvolver um pacto federativo diferente ou um rompimento numa esfera institucional e política. Nos reconciliarmos com as virtudes do capitalismo, é óbvio, quem está falando é empresário, da empresa privada, da livre iniciativa, da liberdade de escolha. Precisaremos de investidores privados para a realização dessas sugestões. Bom, está aí a fonte, está aí a autoria, não é? E está aí um belo exemplo de um pensamento que articula o processo de desenvolvimento científico e tecnológico, nos exemplos que eu citei do professor Enio Candotti e no aproveitamento desses recursos, como eu estou citando
do Dr. Jaime Benchimol. Ele diz: aproveitar os melhores anos de arrecadação, de entusiasmo empresarial e de interesse mundial com o Brasil e com a Amazônia, para conquistarmos a autonomia do nosso futuro. Bem, eu não preciso dizer que a história acabou mal. Ele estava falando em 2014, o cenário político era outro, mas alguns que são muito inteligentes achavam que podiam melhorar mais, não é? Para conquistar o bem-estar da sociedade brasileira, e está aí o nosso bem-estar hoje. Produto dessa imaginação, aqui tem um conjunto, acho que ele está bem didático, de intenções que foram juntadas pela comunidade científica. Eu, de alguma forma, liderei isso na 3ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Quais seriam as demandas para o desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira e por onde começar? São demandas de CIT na região norte. O Odenildo acrescentou o I, mas isso já seria uma decorrência, não é? E aqui tem por temas e demandas que é que eu vou explorar. Eu não vou detalhar por sistemas e plataformas tecnológicas emergentes em consolidação, nem por programas científicos na área, porque nós não vamos ter tempo. E eu acho que a gente precisa ter um tempo para conversar. Eu vou correr aqui um pouquinho. Várias dessas expressões ou representações de demanda estão contempladas tanto na proposta do Enio quanto na proposta do Dr. Jaime, ilustradas por mim há pouco. Aí vem serviços tecnológicos de alto nível e tecnologias apropriadas em todos os setores de desenvolvimento produtivo em curso na Amazônia. Ou seja, tudo que está em curso deveria ser a porta aberta da inovação tecnológica no Brasil. Por conta dos biomas, dos ecossistemas, da mentalidade empresarial e do entusiasmo da preocupação mundial com a Amazônia, como diz o Jaime, né? Mas essa é a ideia, integração de setores produtivos ligados à bioindústria, biotecnologia, bioinformática, com desenvolvimento de pesquisa avançada que está colocado no campo da biologia molecular e de outros campos, né? Formação de redes e instituições, eu não estou vendo aqui, por causa da barra, não é? Não sei, essa barra. Serviços tecnológicos de alto nível, de tecnologias apropriadas em todos os setores, já falava. A formação de conectividade de redes e instituições. E aí já vem aquele desenho que a gente achava que poderia conseguir, né, de fazer. Hoje as instituições estão cada vez mais isoladas e aparentemente conectadas. Com isso, a gente constitui uma relação muito segura e concreta entre ciência, desenvolvimento, políticas públicas e as agendas setoriais de saúde, educação, logística, gestão, segurança, desenvolvimento tecnológico, direito, com todos os desdobramentos e implicações do maior investimento em ciência e tecnologia diante das necessidades regionais, da organização dos estados e das populações. Estão vendo aí esses lindos caiapós? E nessa relação se dá o desenvolvimento do esforço de mediação entre o conhecimento produzido sobre a região e a emergência de uma clara demanda de pesquisa que não é um prolongamento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu tenho convicção disso. Ela nem sempre se acopla e nem sempre deveria ser acoplada a isto. O desdobramento dos temas, agendas e estratégias por várias cadeias que são colocadas aqui. Eu acho que a única instituição que tem uma interface com o setor econômico, com o desenvolvimento produtivo, que captou essa ideia, foi a que era liderada pelo Maurício Viana. Essa agência que o Maurício criou, né, que o Virgílio Viana criou, depois que passou pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, com todas as críticas que vocês possam fazer a essa intervenção.
Mas ele não só captou essa ideia, como transformou este item da agenda num programa. Extrativismo, agricultura tradicional, agribusiness, atividade mineiro-metalúrgica, organização do território, blá, 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 blá. Que, de alguma forma, sintetiza campos do domínio da engenharia, da comunicação, da informática, da mineração, porque incluía o zoneamento econômico ecológico e o conhecimento dos processos industriais de base tecnológica local e inovadores. Primeira pergunta que fazem é quem vai financiar. Eu digo, o Banco da Amazônia é uma metáfora, viu? Eu vou brincar com isso. É uma metáfora. Eu digo, o Banco da Amazônia que agora está financiando farmácia, lá no bairro do Coroado, ou lá na Deus me deu, etc. e tal. Aqui tem outra agenda, não é? A necessidade dessas agendas estarem ligadas ao controle dos recursos hídricos. O Enio já detalhou como poderia, um dos exemplos em que a ciência, tecnologia e inovação poderiam ter um controle sobre esses recursos hídricos, não é só delimitando a bacia, da floresta tropical úmida, das mudanças climáticas, dos fluxos e dinâmicas e usos do solo e das formas de ocupação regional. É necessidade de afirmar isso. E setores que a evolução depende em grande parte das informações científicas geradas e já deram seu salto a partir dessas informações científicas, como o polo mineiro-metalúrgico do Pará, como o desenvolvimento dos grãos do Centro-Oeste, e por aí vai. Não é? E a forma como dessa relação nós articulamos saúde, ambiente, educação, né, tudo aquilo que nós já falamos um pouco. O programa que foi inventado a partir dessa formulação por demandas e agendas é um programa só de pesquisas tecnológicas. Tem gente que é contra. Se você colocar no mesmo campo um engenheiro de pesca e um biólogo pesqueiro, o Jorge Porto vai dizer, vai sair faísca. Se você colocar no mesmo campo um ecologista e um engenheiro florestal, eles vão se matar. Né? Mas o desenvolvimento científico poderia produzir essa conciliação com programas especiais. Aqui eram algumas indicações de pesquisas tecnológicas, elas podem ser substituídas, atualizadas, mas vocês vejam que o foco aqui é a floresta e a produção de energia. Aqui já é mais voltada, não é, para utilização numa coleta científica, o monitoramento dos estoques pesqueiros e pesquisas multidisciplinares para a produção pesqueira, aqui larvas e alevinos, a questão da produção de rações, que os produtores reclamam muito, com produtos, subprodutos e resíduos regionais, o INPA já faz isso, tem um setor só isso, mas isso não é colocado na escala que precisa para ver a transferência da ciência para a atividade produtiva. Enfim, aqui o centro maior é o manejo de tubérculos, da pesca, o manejo de meliponicultura e, especialmente, a produção de mandioca e cereais. Só quem levou a sério essa questão da produção científica da mandioca, eu acho que é o Mato Grosso. Fez um congresso enorme sobre isso outro dia, internacional. E aí vem uma agenda de hortaliças e frutas tropicais, as intervenções nesse domínio de cultivos industriais, não é? Os indicadores de qualidade dos nossos produtos, que já são coletados na floresta. Houve uma longa discussão, uma época disso, não é? Porque a Copaíba tem 10 patentes, eram 8, agora são 10, não é? Das maiores indústrias farmacêuticas do mundo. Mas a nossa Copaíba do interior ainda não tem o mesmo padrão de nivelamento, não tem um indicador de qualidade desses produtos,
que está citado, Andiroba, Copaíba, Murumuru, Castanha, Buriti e Ouricuri. As bases tecnológicas para o beneficiamento desses produtos na floresta, pelas populações que moram na floresta, uma fenologia de produção de frutas silvestres aplicada ao planejamento de mini-usinas de beneficiamento, acondicionamento de frutos de açaí pós-colheita, de alguma forma o mercado já gerou, já se autonomizou dessa agenda manejo de cipós para fins comerciais. E aqui, né, eu deixei, né, eu vou interromper daqui a pouco, as preocupações de hoje, que é o começo do fim. O fim do mundo ao debate do antropoceno. Qual é a instituição científica que está debatendo essa nova fase da era da vida no planeta Terra, né? E eu diria que, na verdade, o incerto e o provisório tem sido a tônica da nossa tragédia. E a pandemia é uma ilustração muito grande, não é? Dessa tragédia que nós vivemos hoje. Eu teria mais algumas coisas para falar, mas como eu combinei com o Cristóvão e com a Alcebiades, eu vou deixar um tempo para a gente conversar e talvez dê tempo para a gente comentar esse começo do fim. Eu retomo uma ideia que eu tratei nos anos 90 sobre o começo do sem fim. É uma ideia euclidiana, né? Que nós nem estamos terminando e nós nem conseguimos começar. Eu devolvo a palavra aos senhores e de certa forma, agradeço muito por nós estarmos conversando. Muito bem, vamos então iniciar os nossos debates. Eu consulto aos nossos companheiros a inscrição para formular perguntas da professora Marilene